O Nate fala que a gatinha está de preto e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele fala que a viu se aproximando e pergunta para onde ela vai tão bonita assim. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e diz que ele é novo por ali. Ela fala que ela não o conhece e ele fala que é exatamente por isso que ele está tentando conhecê-la. Ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que o nome dela é Julene. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está vindo do trabalho dela e que está indo pegar o carro dela. Ele pergunta se ela está com pressa e ela diz que sim e pergunta se ele está querendo ser o segurança dela. Ele fala que, como ele já disse, ele é novo por ali e que está tentando apenas conhecê-la. Ele pede o número dela e ela fala que o telefone dela está descarregado e que ela não sabe o número de cabeça. Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que sim. Ele fala que então, já que é assim, tudo bem, e se despede dela. Ele fala que ela disse que ela não sabe o próprio número dela. Ele fala que isso é engraçado e diz que ela está voltando. Ele pergunta se está tudo bem com ela e já ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que ela está vendo ele ali dentro e pergunta se não é isso. Ela fala, então esse carro é seu, certo? E já ele pergunta, e você está me vendo aqui dentro, certo? Ela fala que o carro pode ser alugado e ele pergunta se isso realmente importa. Ela fala que na verdade não e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que ela quer entrar se ela estava seguindo o caminho dela. Ela fala que vai entrar, mas ele fala que não disse que ela poderia entrar. Ela pergunta se ela não pode, ele fala que não. Ela pergunta por que não, ele fala porque ela parecia estar com pressa para ir para algum lugar. Ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la, e ele fala que não. Ele fala que ele queria conhecê-la, mas que ela não queria conhecê-lo. E ela diz, tudo bem, então. Ele fala que agora ela mudou completamente. Ela fala que não sabe, mas que só pensou que deveria dar uma chance para ele. E fala que afinal de contas ele parecia ser um cara legal. Ele fala que agora ele parece ser um cara legal, mas no começo, quando ele tentou falar com ela, não é o que pareceu. Ela fala que gostou da personalidade dele e ele pergunta se foi por conta da personalidade dele que ela voltou. Ela fala que depois pensou melhor e diz que ela não deveria ter agido daquela maneira que ela falou com ele. Ela fala que ela pode explicar melhor para ele se ele deixá-la entrar. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria deixá-la entrar se ela não estava interessada nele e nem queria conhecê-lo. Ele fala que também tentou pegar o número dela. Ela diz que ela vai para casa dela descansar, mas que ela realmente gostaria de sair com ele depois. Ele pergunta se ela lembra o número dela agora. Ela fala que o telefone dela descarregou, mas que ela pode entrar para carregar dentro do carro dele. Ele pergunta se essa é a única maneira dele pegar o número dela, e ela diz que sim. Ele fala que isso parece bom, mas ele não está acreditando nela. Ela diz que não entendeu, ele fala que não acredita que ela não saiba o número de telefone dela. Ela diz que está falando a verdade e pergunta se ele quer o número do telefone da mãe dela e começa a rir. Ele pede para ela passar o número da mãe dela para ver se ela está falando a verdade e ela diz que tudo bem. Mas em seguida ele a convida para entrar. Ela diz que ela vai carregar o telefone dela e que vai ser melhor do que ela dar o número da mãe dela. E já nesse momento dentro do carro, ela fala que ela sente uma energia muito boa entre eles dois. Ele pergunta se ela sente, ela diz que ela sente que eles estão presos um no outro. Ele pergunta por que ela acha isso, ela fala que dá pra sentir essa energia boa. Ele pergunta se é uma energia boa, ela fala como nenhuma outra. Ele fala que é interessante, mas que no começo não parecia haver toda essa atração. Mas ela fala que o que importa é o que está acontecendo agora e é sobre isso que ela está falando. Ele pergunta se ela não sentiu isso antes e ela fala que eles precisam seguir em frente. Ele pergunta seguir em frente para onde e ela diz para o futuro. Ele pergunta que futuro e ela diz que o futuro deles dois. Ele fala que não vai ter nenhum futuro entre eles dois e ela pergunta por que não. Ela pergunta por que não e fala que ela pensou que eles estivessem indo bem. Ele fala que eles estão seguindo em frente para ver o que vai rolar, mas não existe essa história de eles dois. Ela fala que eles vão estar juntos, mas ele fala que não
não vão estar. E depois que mais uma vez ela fala que eles vão estar sim juntos, ele pergunta se está tudo bem com ela e se ela tomou o remédio dela hoje. Ela fala que na verdade ela tem remédio mesmo na bolsa dela. Ele fala que é melhor ela conferir para ver se ela tomou hoje porque ela já está viajando. E fala que está parecendo que ela está precisando mesmo deles. E brincando ela diz se ele realmente acha isso, fala que está muito quente ali e que eles poderiam sair para beber alguma coisa. Mas depois ela muda de assunto e fala que ela vai ser a garota perfeita para ele. Ele fala que ele gostaria de saber o que ela vai fazer por ele. E fala que ele gostaria de saber qual o benefício que ele vai ter se ele for o namorado dela. Ela diz que ela vai fazer assim, vai levá-lo ao bar dela e vai apresentá-lo para todo mundo. Mas ele começa a rir e fala que ele não vai no bar dela. Ela pergunta por que não e ele pergunta se ela quer que ele vá ao bar dela para gastar o dinheiro dele. Ela diz que sim e fala que depois eles vão sair para ele comprar uma bolsa para ela. Ele pergunta se ela quer fazer ele beber para depois gastar o dinheiro dele. Ela diz que sim. Ele pergunta se isso é uma estratégia. Ela fala que é só para ela e não para as amigas dela. Ele pergunta se essa é a estratégia dela e ela diz que sim. Ele fala que ela deveria mudar de estratégia porque essa não está funcionando. Ela pergunta se ele está querendo terminar com ela, mas ele fala que eles não estão juntos. Ela fala que eles estão juntos, mas ele fala que não estão. Ela fala que está tudo bem, ele diz que está tudo bem. E fala que ele não curte pessoas que estão interessadas no que ele tem. Ela diz que de qualquer maneira ela não conseguiu carregar o telefone dela e que ela não perdeu nada de qualquer maneira. E já ele fala que ele perdeu o tempo dele e pergunta o que ela queria. Ela fala que ela acha que é melhor eles ficarem por ali e ele fala que ele também acha. Ele deseja uma ótima caminhada para ela e ela fala que não está conseguindo abrir a porta. E ele fala que vai abrir para ela e fala que é só puxar esse botão. Ela agradece e ele deseja uma ótima caminhada para ela. E ela dá tchau para ele e fala que ela está melhor agora e ele fala que ele que está melhor agora. O Dior pergunta como ela vai e ela diz que está bem, mas que não quer conversar. Ele diz que vai falar com ela rápido, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que está tentando conhecê-la, mas ela diz que está bem. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que não está interessada. E ele fala, caramba. Ele diz que ela também não precisava falar assim. Ele fala que ele vai pro carro e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala, olha quem está voltando. E agora, quando ela volta, a primeira coisa que ele pergunta é se ele pode ajudar em alguma coisa. Ela diz que sim e fala que gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e ela diz que sim. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta se ele quer saber o nome dela. Ele fala que isso foi mais cedo, quando ele estava tentando conhecê-la, e pergunta o que aconteceu. Ela fala que sente muito pela maneira que ela falou com ele. Ele pergunta se ela sente muito por ter sido rude. E ela diz que sim. E em seguida diz que ela não deveria ter falado assim com ele. Ele pede para que ela diga sinceramente por que ela voltou. Ela diz que só voltou para ver o que estava acontecendo. Ele fala que ia procurar algum restaurante, que ele tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que depois se arrependeu pela maneira que ela falou com ele e ele pergunta se ela voltou por conta do carro. E fala que ele sente que ela voltou por causa do carro dele. Ela diz que não e fala que é claro que ele tem um carro muito legal, mas que não foi só por conta disso. Ele pergunta se ele fica bem dentro desse carro. Ela diz que fica muito bem e fala, vamos lá. Ele pergunta da onde ela é e depois que ela diz pra ele, ele pergunta se todos de lá são rudes como ela. E ela diz que sim e fala que eles são rudes. Ele fala que ele acha que ela está mentindo e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Alex. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que também estava indo almoçar. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. E ela pergunta dar uma volta e ele diz que sim. E mais uma vez ela pergunta dar uma volta e também pergunta se ele vai levá-la para almoçar. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele e ela diz que pode ser. E depois que ele fala que não sabe, ela pergunta por que não sabe. Ele fala porque eles já não começaram muito bem no começo e ela diz para ele esquecer o que aconteceu. Ele fala que ela não parecia estar interessada e que não quis parar nem sequer um segundo para falar com ele. E fala que ela seguiu o caminho dela. Ela diz que às vezes ela age assim. Ele fala que ela não está atraída por ele. Ela fala que isso não é verdade, que ele deveria ter insistido um pouco mais. Ele diz que tentou falar com ela várias vezes e que ele não vai persegui-la. Ela diz que ele precisa demonstrar que realmente quer ficar com ela e ele pede para ela se afastar um pouco.
Ele pergunta qual a etnia dela e ela fala que é negro com Cherokee. Cherokee, que é o indígena norte-americano. Ele pergunta o que é Cherokee e ela explica pra ele. Ela diz pra ele que é um tipo diferente de indígena norte-americano. Ele fala que entendeu e ela diz que ela simplesmente diz que ela é afro-americana. Ele pergunta se ela gosta de Miami e ela fala que gosta muito. Ele fala que ela parece com as garotas de Miami e começa a dizer mais baixo, interessada depois de ver o meu carro, e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que elas ficam atrás dele por conta do carro dele. Ela pergunta se ele está achando que esse é o caso dela e ele pergunta se não é, e ela fala que não. E fala que ela só voltou para saber o que ele ia dizer. Ele pergunta se esse não é o caso dela e ela fala que ela pode gastar o próprio dinheiro dela. E já nesse momento da conversa, ele pergunta se ela quer almoçar e para onde ela quer ir. E depois que ela cita um restaurante caro, ele pergunta se ela vai pagar. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta se ela que vai pagar. Ela diz que ele está interessado nela e quer que ela pague e fala que isso é uma loucura. E em seguida ele diz que tudo bem e a convida para entrar. O Alex pede com licença e fala que ela não precisa se preocupar porque se ela tivesse caído ele teria segurado. E depois que ela começa a rir, ele pede pra ela esperar e diz que ele quer falar com ela rápido. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Francesca. Ele pergunta se é Francesca, ela fala que é Francesca e que é italiano. E fala que na verdade ela é descendente de italiano, mas que ela nasceu em Houston. Ele fala que pensou que ela fosse da Itália e em seguida se apresenta. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, mas ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pergunta o que isso significa e diz que eles podem ser amigos. Ela fala que ela não gosta desse tipo de coisa e ele pergunta como assim. E em seguida ela diz que ela precisa ir. E já ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que se ela não quer, tudo bem. E depois que mesmo fora do carro ele dá partida no motor, ela olha para trás. Ele fala que ela não quis falar com ele e que nós vamos ver agora. E lembrando que ela disse que ela tem um namorado. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele. E ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela fala que amou o carro dele e ele agradece. Ela pergunta quantos carros ele tem, ele pergunta por que isso importa e fala que ele tem muitos. E ela diz, ai meu Deus do céu, me deixa tirar uma foto. Ele pergunta se ela quer tirar uma foto e ela diz que sim. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele diz que ele precisa ir. Ela fala que sente muito pelo começo e diz que ele a assustou. E ela fala também que sempre que ela fica assustada, ela fala que ela tem um namorado. Ele pergunta se ela não tem namorado e ela diz que não e fala que ela é solteira. Ele fala que então ela mentiu pra ele. Ela fala que isso porque ela ficou assustada e ele pergunta por que ele a deixou assustada. E ela fala que não sabe e diz que isso acontece quando ela conhece uma pessoa aleatoriamente. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que então ela não tem namorado e ela diz que não. Ele fala, caramba, isso é uma loucura. Ele fala que não vai mentir, diz que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. Ela pergunta o que ele achou e ele fala que gostou muito. Ela fala que ela gosta de ser mimada e ele fala que ele não é a pessoa certa para isso. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele pergunta conversar sobre o quê. E ela fala que dentro do carro ele vai saber. Ele fala que não sabe se vai deixá-la entrar no carro e pergunta se ela vale a pena. E depois que ela diz que vai valer muito a pena, ele fala que ele ainda tem algum tempo, mas que não é para ela desperdiçar o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta e aí, e ela fala que está muito quente lá fora. Ele fala que realmente está muito quente e ela fala que é verdade. Ele fala que se ela quiser tirar o casaco, ela pode ficar à vontade. E ela diz que realmente vai tirar. Ela pergunta o que ele faz para viver para ter um carro como esse e pergunta se ele tem outros. E ele diz que sim, fala que tem outros carros e diz também que ele é um empresário. Ele fala que tem algumas casas, alguns negócios, entre outras coisas. E ela diz,
Meu Deus, pega meu número. Ele pergunta se ela vai dar o número pra ele e ela diz que sim. Ele fala que na calçada ela não quis dar o número pra ele e ela fala que já disse que ele a assustou. Ele pergunta se ela ficou assustada e pergunta o que ele fez pra ela ficar assim. Ela fala que não sabe e ele diz que isso é uma loucura. E ela diz que sabe disso. Ele pergunta como assim ele a assustou e agora sim, de repente, ela está dentro de um carro de um estranho. E fala que nesse momento ele poderia fazer qualquer coisa com ela. Ela fala que ela viu que ele tem um carro muito legal, mas que ela não tem o costume de conversar com pessoas aleatórias. Ele fala que então ela está conversando com ele porque ele tem um carro legal e ela diz que sim. Ele fala que ele gostaria de saber o motivo que fez ela voltar e ela fala que não sabe. E em seguida diz que ela gostou dos cílios dele. E ele pergunta: gostou dos meus cílios? E ela diz que sim. E já nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela tem para oferecer em um relacionamento. Ele pergunta se é isso e ela diz que sim. Ele fala que num relacionamento ele precisa saber o que a pessoa vai agregar na vida dele e pergunta o que ela tem para oferecer. E ela diz que vai dar atenção para ele e ele pergunta se só isso e ela diz que sim. Ele pergunta se é só isso que ela tem para oferecer e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito triste e pergunta se ela também não acha isso. E ela diz que ela não se importa. E ele diz: uau, dá pra ver que você não se importa mesmo. Ela fala que, pra dizer a verdade, a única coisa que ela está procurando é um sugar daddy, que resumindo é alguém que a banque. E em seguida pergunta se ele quer ser o sugar daddy dela ou não. Ele fala que com certeza ele não é essa pessoa e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ele fala que ela já pode sair e ela diz que tudo bem. Ele fala que ela não teria voltado se não fosse o carro dele, que com certeza ele não é a pessoa que ela está procurando. Esse vídeo começa com o Landon dizendo que esse floquinho de neve é muito lindo. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é linda. Ela diz oi pra ele, mas fala que tem namorado. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Fê. Ele pergunta se é Fê e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela nem sabe o que ele ia dizer e pergunta como está indo o dia dela e ela diz que está indo bem. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston e ela diz que sim e fala que agora ela precisa ir. E ele diz que tudo bem. Ela já volta dando um oi e pergunta se esse carro é dele e ele fala que ela está vendo. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e pergunta e aí. Ela pergunta para onde ele vai e se ele quer ir para algum lugar e já ele pergunta se ela não tem um namorado. Ela fala que mudou de ideia e que ela não sabe aonde ele está. Ele pergunta o que isso significa e ela diz que ela mudou de ideia. Ele pede para ela falar sério e pergunta se ela acha que ele é uma criança. Ela diz que ela não se importa e que ele pode ser o que ele quiser. Ele fala que ele não é uma criança, ele não nasceu ontem e que provavelmente ela nem sequer deve ter um namorado. Ela diz que tudo bem e fala que eles podem dar uma volta, mas ele pede para ela dar a volta. Ela já chega tentando abraçá-lo e fala que sente muito, mas ele pede para que, por favor, ela mantenha as mãos afastadas. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que está tentando entender, e fala que no começo ficou muito claro que ela não demonstrou nenhum interesse. E em seguida pergunta por que agora ele deveria falar com ela. Ela pergunta se ele não quer falar com ela e ele diz que na verdade não. E ela pergunta, na verdade não? Ele fala que isso porque no começo ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que já disse que agora ela está interessada. Ele fala que não vai trabalhar no tempo dela e que as coisas não funcionam assim. Ele fala que ela deveria ter falado com ele no começo e diz que ela foi desrespeitosa. Ela pede para ele falar sério, mas em seguida diz que tudo bem. Ele pergunta se ela tem um namorado, o que ela está fazendo ali. Ela diz que ele pode ser o namorado dela, mas ele fala que ele não vai ser. Ele fala que já deu para ter uma noção aonde está a cabeça dela e ela
ela pergunta se é verdade. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar com ele. Ele fala que eles já estão conversando e pergunta e aí. Ela fala que eles podem sair para tomar um sorvete e conversar sobre isso. Ele pergunta se é ela que vai pagar e ela pergunta se ele quer que ela pague. E ele diz que ela poderia pagar. E depois que ela fala que não, ele pergunta por que não e pergunta por que ele deveria falar com ela. Ele fala que se ela quiser conversar com ele, ela vai ter que pagar, mas ela fala que não vai pagar. Ele fala que então, já que é assim, ele vai nessa. E mais uma vez ela diz que vai pagar pra ele. Ele fala que ela não parece estar falando sério e que realmente não está querendo conhecê-lo. Ela fala que vai pagar o sorvete pra ele e pergunta qual sorvete que ele gosta e ele fala que gosta de baunilha. E em seguida diz que na verdade ele gosta de chocolate. Ela pede para entrar e fala que tem muitos carros passando ali. Ele fala que isso porque ela está querendo falar com ele, mas que ele ainda não disse que ele quer falar com ela. E mais uma vez ela pede para entrar e ele pergunta o que eles têm para conversar. Ela fala que eles podem tomar um sorvete e se conhecer. Ele fala que eles já estão conversando, que eles podem se conhecer ali. Ela fala que o nome dela é Faye e pergunta qual o nome dele, e ele fala que o nome dele é Landa. E quando ela tenta apertar a mão dele, ele fala Germes, e ela começa a rir. Ela fala que está com as mãos limpas, mas que tudo bem. Ele pergunta da onde ela é, e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se de Houston, e ela diz que sim. Ele também pergunta quantos anos ela tem, e ela diz que tem 21. Ele pergunta se ela é solteira, e ela diz que é solteira. Ele pergunta então por que no começo ela disse que tinha um namorado. Ela diz que não pretende ficar muito tempo solteira e que vai namorar com ele. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela está prestes a ser a namorada dele. Ela pergunta por que não e ele pergunta como assim não e fala que no começo ela não demonstrou nenhum interesse. E fala que isso é claro até ver o carro dele. Ela fala que ele tem um carro bonito, que ela é bonita e pergunta qual o problema. Ele fala que para ele ser bonita não é o suficiente, ela pergunta se não é. E ele diz que na verdade não. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ela não passou uma boa impressão e ela pede para conversar com ele. Ela fala que eles podem ir para algum lugar, mas ele fala que não vai para nenhum lugar. Ele fala que vai deixá-la entrar, mas isso se ela se comprometer a não desperdiçar o tempo dele. E depois que ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele, ele diz para ela entrar. E já nesse momento da conversa, ele pergunta quando foi o último relacionamento dela. E ela diz que foi há 1 ano atrás. Ele pergunta se foi há 1 ano atrás e pergunta por que acabou. E ela diz porque ela queria algo melhor. Ela fala que ela quis se mudar para Houston, mas ele não. Ele fala que tem mais uma pergunta e pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ele fala que no começo ela não quis dar um tempo para ele e pergunta o que fez ela querer falar com ele agora. Ela fala porque agora ela sabe que ele é alguém que vai poder sustentá-la. Ele pergunta como assim sustentá-la e fala que ele não é o pai dela, ele não é o marido dela. Ele fala que ela deveria ter vergonha e que ela está interessada no que ele tem. Ele fala que é exatamente isso que está acontecendo e que se não fosse o carro dele, ela nem sequer teria voltado. Ele fala que ela já pode sair e ela diz que ela vai. Ele fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez, mas ela diz que não e fala que ela vai procurar o marido. E ele fala que para ele tanto faz o que ela vai fazer.